Ô, Matheus, só uma coisa, quem são essas coreanas aí atrás, Matheus? Qual. Peraí, qual. Desse lado aqui, né? Lá do seu lado esquerdo, tem uma lá atrás, bem grande. Kim Song-sun, do grupo chamado Tribe. É coreana mesmo, né? Sim, coreanas. E aqui em cima, Kim Da-yoon, de um grupo chamado Twice. Ô, Matheus, me pergunta sobre a data FIFA, porque o Nicola tá sem conteúdo hoje, viu? Vamos, complicado. Vamos fazer um debate, eu e você aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em que momento você estiver ouvindo. Tá começando mais uma edição do Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo. Sou Matheus Ribeiro, estou de volta aí depois de um tempinho de férias, depois de um tempinho de deixar o Carbone apresentar, porque as datas realmente não estavam batendo, mas estamos de volta. Estou aqui, como sempre, com os meus queridos blogueiros, meus queridos amigos. Começando com você, Alexandre Pretzel, tudo bom? Que prazer em vê-lo, meu caro Matheus. 2 observações. Primeiro, que você parece uma data FIFA, né? Você aparece de vez em quando, o que é muito bom também. E segundo, eu acho que o Ministério da Previdência também vai te chamar, porque o que você e o Carbone tiram de férias é um negócio realmente impressionante. Mas seja bem-vindo, uma honra e uma satisfação contar com você aqui. Cara, eu tive uma mudança inesperada aí no meio também. Tô em outro apartamento já faz uns dias e foi um caos aqui, mas tá indo tudo certo. Jorge Nicola, tudo tranquilo? Abraço pra vocês, tudo bem? Tô com a camisa da Luz enquanto tá bom, né? Enquanto dá tempo. Vai que depois é eliminado em alguma fase da Copa Paulista, eu vou aproveitar enquanto possível. A Luz é classificada para a semifinal da Copa Paulista, enfrenta o Marília. Primeiro jogo no Canindé, segundo jogo fora. E é incrível que enquanto a Lusa fazia as melhores campanhas, não tinha vantagem nenhuma no mata-mata. Foi só a Portuguesa terminar com a pior campanha entre os classificados que agora tem vantagem. Então a Portuguesa decide fora de casa e sempre com a necessidade de não deixar 2 placares iguais, senão ela é eliminada. Passando pelo Marília, já garante uma vaga em competição nacional. Se for campeão da Copa Paulista, vai jogar a Série D. Se for vice, vai jogar a Copa do Brasil. Ainda tem essa, né? Joga o segundo jogo fora de casa sempre. E precisa fazer resultado. Precisa, não podendo empatar, por exemplo, 2 jogos ou perder e vencer pelo mesmo placar. Não é decisão por pênaltis, então? Aí tá eliminada? Não. Tá eliminado. Sempre foi. A Portuguesa, a melhor campanha da Paulista dá 2. Vai decidir. Agora, na Copa Paulista, eles mudaram o regulamento. Aquele que tem melhor campanha joga por 2 resultados iguais ou por 2 empates, por exemplo, que seriam 2 resultados iguais, obviamente. O Marília é treinado pelo Guilherme Alves, né? Exatamente. E é dono da melhor campanha, embora tenha caído num grupo. É difícil a Copa Paulista, porque você tem grupos regionalizados, né? Então é difícil medir, por exemplo, o grupo da Portuguesa era para mim o mais complicado, com Água Santa, Juventus, São Caetano, quem mais? O São Bernardo que destoava, que era o mais fraco do grupo, e ainda tinha mais algum outro que eu esqueci, o Oeste, que estava jogando a Série D do brasileiro. Bom, o Pretzel já deu uma palhinha aí do que a gente vai falar no início do podcast. A gente vai falar sobre a data FIFA. Data FIFA chegando durante a semana. A partir de quarta-feira a gente tem. A partir desta quarta-feira, né, a gente tem jogos da última data FIFA antes da Copa. Logicamente, alguns times vão conseguir fazer amistosos pré-Copa do Mundo ainda lá no finzinho, né? Lá bem na espreita. Mas essa é a última janela designada pela FIFA para jogos. Bom, o Brasil disputa 2 amistosos no dia 23 e 27 de setembro contra Gana e Tunísia. E recentemente o Tite fez a convocação da seleção para essas partidas. Pretzel, o que você acha dessa convocação? O que você gostaria que tivesse sido feito de diferente? E se fosse você, Alexandre Pretzel, técnico da seleção neste momento, o que você teria feito? Olha, Matheus, eu acho que a convocação ela foi bem equilibrada. Eu teria convocado o Scarpa, não só nessa, como na convocação anterior, para dar uma oportunidade para ele, para ver como é que ele sairia, porque para mim ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. Acho que o ideal seria enfrentar europeus, né? Mas isso não é possível por causa da Liga das Nações e não será possível, não será. Então, assim, os adversários foram bem escolhidos, cara. Gana, que pode pegar o Brasil numa hipotética oitavas de final, porque Gana está no grupo do Uruguai, de Portugal e Coreia do Sul, que vai cruzar com o nosso. E a Tunísia,
que é uma seleção que está indo para a segunda Copa consecutiva, depois de ter ficado num hiato aí. Então vai tá no grupo da França, Tunísia, França, Dinamarca e Austrália. Então são dois amistosos em ritmo de Copa, eu já imagino. Talvez Gana e Tunísia não queiram se mostrar muito, né? Mas o Brasil vai se mostrar, o Brasil vai jogar a valer, e acho assim que foram boas escolhas. Sem querer me alongar muito, mas só para fazer assim, nesse momento que nós estamos aqui, um preâmbulo do que foi o fim de semana brasileiro, né? Então nós tivemos dos titulares o Alisson, o Thiago Silva, o Casemiro e o Fred não jogaram, né? Porque os times, o Chelsea, o Liverpool e o Manchester United tiveram seus jogos adiados pelo luto do falecimento da Rainha Elizabeth II. E aí nós tivemos assim, ó, Danilo jogou de lateral esquerdo na Juventus. A Juventus perdeu pro Monza. E ele vai jogar de lateral direito no Brasil. Então ele está alternando entre zagueiro e lateral esquerdo. Ele vai jogar de direito no Brasil. Marquinhos jogou todo o tempo pelo Paris Saint-Germain. Na lateral esquerda, o Alex Telles entrou no segundo tempo pelo Sevilha. E o Renan Lodge jogou todo o tempo pelo Nottingham Forest. O Sevilha empatou, o Nottingham perdeu. Aí nós tivemos o Paquetá. Foi substituído na derrota do West Ham pro Everton, 1-0. Tivemos o Vini Júnior jogando muito bem contra o Real Madrid e bailando, né, na vitória de 2-1 sobre o Atlético de Madrid. O Neymar dando mais uma assistência para o gol do Messi pelo Paris Saint-Germain. E o Rafinha entrando na segunda etapa na vitória do Barcelona sobre o Elche por 3-0. Então, pensando pela cabeça do Tite, o time titular que ele vai colocar em campo, nós tivemos 4 titulares que não trabalharam no final de semana, que estão descansados para esses amistosos. Os jogos, né, da Premier League, esses seria Chelsea, Liverpool, né, e Manchester United e Leeds, são jogos que foram adiados por causa de falta de policiamento para poder fazer esses jogos. Olha. Né? Chelsea e Arsenal em Londres, né? E Manchester United e Leeds é um jogo que envolve times da mesma região. É um jogo que normalmente exige um policiamento maior. Então, a polícia da Grã-Bretanha não tinha pessoas suficientes para poder enviar para poder fazer esse jogo, né? E também dos jogadores convocados também, o Bruno Guimarães voltou a jogar, porque ele tinha ficado alguns jogos fora do Newcastle, acabou de voltar a jogar nesse fim de semana. Não jogou o jogo inteiro, mas jogou, acho que 70 minutos. Eu fiz uma citação dos titulares, né? Os titulares do Tite que devem começar o jogo. E acho que tem a dúvida entre Alex Telles e Lodge. Como o Lodge chegou depois, o Alexandro tinha sido convocado e foi cortado, eu imagino que o Alex Telles comece como titular. Jorge Nicola, como o Presto já falou do Danilo aí, já citou, o que você acha dessa convocação não ter um segundo lateral direito? O Tite usando a desculpa do Militão poder jogar ali, sendo que o Militão não joga ali já faz um bom tempo, mesmo em seleção e também no Real Madrid. Você acha que é um jeitinho ali de garantir a vaga do Daniel Alves? Assim, vou dar um tempinho, vou segurar aqui, vou dar um tempinho aqui, não chamo ninguém, que eu vou ter um problema, entre aspas, e dou tempo do Daniel melhorar lá. A primeira impressão que eu tive assim que saiu a convocação foi de que, puxa vida, que surpresas. Daniel Alves fora, Felipe Coutinho fora, Gabriel Jesus fora. E aí foi só começar a entrevista coletiva que a minha surpresa ela foi dando espaço a uma... Eu interpretei da seguinte maneira, eu acho que o Tite vai, para que parem de perturbá-lo, vai dar chances para alguns jogadores, mas talvez esses caras nem entrem. Então assim, lavei minhas mãos, convoquei alguns dos caras que vocês gostariam que fossem convocados, vou dar oportunidade ainda para assistir em treinos, mas os meus serão aqueles que já estão bem definidos. A família Tite, ela tá formada, raríssimas exceções, uma contusão ou outra é que pode acabar mudando esse contexto. Vocês falaram do Danilo, me chama a atenção demais como o Danilo caiu depois de ser convocado para a seleção. Isso até renderia qualquer dia desse um podcast especial, né? Porque, só para citar 2 casos do Palmeiras, o Gabriel Menino e o Danilo, eles são convocados para a seleção e esquecem o futebol na seleção brasileira. Mas não são exceções, existem vários casos desses. Você está falando do Danilo do Palmeiras, a gente fez menção ao Danilo da Juventus primeiro. Né? Mas é que, assim, porque vocês estão falando do lateral, né? Mas veio à mente o Danilo, e é incrível como o Danilo esqueceu o futebol, com expulsões e tudo mais. Esse renderia um outro podcast. Mas assim, especificamente sobre essa última convocação. Eu acho que o Tite, ele convocou nomes de caras que em algum momento tem sido chamados, tem sido pedidos pelo torcedor, em especial o Pedro,
mas eu não tô muito convencido de que ele vai dar oportunidade. Talvez o Pedro seja a exceção, porque o Pedro, além do clamor popular, ele tem uma concorrência contra atletas que não vivem uma fase tão grande, né? O Gabriel Jesus, eu acho que o Gabriel Jesus será convocado. O Matheus Cunha, que eu acho que pode acabar perdendo a vaga pro Pedro. Mas o Everton Ribeiro, eu acho que dificilmente... o Everton Ribeiro não vai roubar a vaga do Coutinho. Eu acho que não existe a menor possibilidade disso. Daniel Alves, apesar da situação no México, jogando como um volante, com o time dele em péssima fase, vai ser convocado para a seleção brasileira. O Tite é muito fechado com os caras dele. E esse eu acho um problema. Eu acho que você tem que ter os melhores, né? Não os melhores daquela semana, daquele mês, mas os melhores da temporada. Tu tens convicção no Daniel Alves? Eu não tenho mais. Eu acho que ele vai... Ainda tem? Eu não tenho mais. Eu acho que ele poupou o Daniel Pretzel, até para que evitem de perturbar. Mas eu acho que o Tite ainda tem na cabeça dele, putz, eu preciso ter o Daniel, porque é um cara experiente, é um cara que já ficou fora de uma Copa por conta de uma contusão. Ele acho que isso mudou, viu? Eu também tinha essa visão tua, mas eu acho que de um ano para cá isso aí mudou. Mas sabe o que pesa também contra, Pretzel? A falta de laterais direitos que te deem a convicção de que não, esse cara pode... Por exemplo, quem você convocaria? Quais seriam os seus dois? Tira o Daniel, quais seriam os seus dois convocados? Não, tu tens razão, mas assim, ó, quando o Tite anuncia a convocação e diz, né, foi a primeira vez que ele fez isso, eu estou chamando só 3 laterais, é o que o Matheus falou, porque alguns dos meus outros jogadores já fizeram essa função. Ele falou isso pela primeira vez, cara. Ele não falaria isso do nada, mas ele não falaria isso do nada. Eu acho que ele não falaria isso do nada. Você acha que tem alguma possibilidade de, com 26 atletas, o Tite convocar só um lateral direito? Não duvido, porque ele vai aumentar as opções do meio pra frente. Mas se ele fizer isso, pra mim vai ser um grande equívoco. Eu acho que vai ser um grande problema. Mas ele deixou isso no ar. Eu acho que muitas das coisas que ele falou nessa última entrevista coletiva foram para inglês ver. E eu acho que seria um grande equívoco você, com 26 atletas, você convocar só um lateral. E eu vou te dizer mais, Pretzel. Se ele tivesse dúvida mesmo em relação a não convocar o Daniel Alves, o que ele teria que fazer? Teria que convocar jogadores que poderiam ser capazes de substituir o Daniel Alves. Você aumenta o seu leque como? Trazendo caras que podem concorrer com o Daniel Alves. Quando você não traz, quando você não aumenta o seu leque, para mim você dá os sinais de que você tá fechado com o Daniel. Se eu tenho dúvida, eu convoco o Emerson Royal, convoco o Danilo. Quem mais que a gente poderia chamar para lateral? Rodinei? Não, nem vou discutir o Rodinei. Nem vou discutir mais com o Rocha. Esses nomes Wagner muito mal. O Marcos Rocha, o Wanderson talvez pudesse ter sido observado. Tá no Mônaco. Então, mas assim, se eu tenho dúvida, eu convoco o máximo de laterais para ver esses caras em ação, entendeu? E não esse foi o grande erro, Jorge, nesse ciclo. A comissão técnica tem 30 pessoas, entre observadores, auxiliares. E os caras não testaram nenhum lateral direito novo. Esse foi um grande erro desse ciclo. Esse eu concordo contigo. Um grande erro, né? Não apareceram nomes novos de testes. Eles nunca foram atrás. Só o Emerson Royal que apareceu, que eles arquivaram porque ele foi expulso contra o Equador, que eu também acho um exagero. Eu gosto do Royal. Pois é. Acho que se não fosse para convocar o Daniel Alves, os meus laterais seriam Danilo e Emerson Royal. E aí entra um grande problema, que, por exemplo, ele fala, eu tenho jogadores competentes que já jogaram nessa posição. Qual que foi a última vez que o Militão, que é o mais falado, jogou na lateral direita? Se eu não me engano, alguém deu uma estatística no dia da convocação que o Militão tinha jogado uma vez na lateral direita desde que eu no Real Madrid. E já faz tempo que o Militão tá no Real Madrid. Opa. Mas e aí que tá, pessoal, será que a gente precisa ter um zagueiro improvisado como lateral direito? A gente não precisa. Porque assim, Pretzel, o lateral talvez seja uma das funções em que o futebol brasileiro encara. Vamos pensar como é que o futebol brasileiro avalia os jogadores posição por posição em relação ao resto do mundo. Talvez o lateral seja onde exista mais diferença, até para os nossos vizinhos, porque na Argentina, no Uruguai, o lateral talvez primeiro tenha obrigações defensivas para depois atacar. Na nossa cultura futebolística, o lateral é o cara que apoia depois do ponta. Você tem o ponta e depois o lateral passando. Se o teu lateral não passa, você, como torcedor, corneteiro do Colorado, que eu sei que você é, e o Matheus, como torcedor tricolor, que também é corneteiro, vocês começam a reclamar, vocês começam a entender que o que acontece com esse lateral? Aí a gente vai ter na seleção um zagueiro improvisado na direita, um zagueiro que não faz essa função de lateral há um tempão, com sérias limitações de ir pro ataque, porque a gente, na teoria, a seleção brasileira vai se deparar quase que o tempo inteiro contra defesas bem armadas, e ter laterais que ampliem o campo, que deem profundidade pro jogo é importante. Você vai ter um zagueiro improvisado na lateral direita? Não gosto. Só deixar aqui uma observação, eu sou a favor de laterais que saibam defender. Eu tenho um grande problema, por exemplo, com
como o Nicola falou, sou torcedor de São Paulo, tem um grande problema com o Reinaldo, por exemplo. Porque Mas o qual que é a Reinaldo tua prioridade? É um lateral que ataque ou que primeiro defenda? primeiro defenda. Tá. Ele tem que fazer Então a sua você gosta obrigação do primeiro. Militão. Mas então você gosta do Militão de lateral direito, na seleção? Não, também não. Ah, tá bom. Não, tipo assim, não é o fato de que eu vou colocar um zagueiro lá que eu vou garantir que ele defenda primeiro. Você convocaria você renovaria com o Reinaldo, só para entender, Matheus? Não. Não. Tá. São Paulo tem um grande problema. É o grande problema, porque assim... Inter, não, completa, Matheus. É o grande problema porque, tipo assim, o Reinaldo tem qualidades ofensivas, mas se você precisar pedir pra ele defender, ele não consegue. De forma alguma. É extremamente complicado. E, tipo assim, pra mim o lateral tem que saber recompor bem, pelo menos. Não dá pra você, tipo, jogar pro cara e falar assim, você tem que ter, tipo... Você pode ser, tipo, ótimo ofensivamente. É o problema que o Marcelo teve, tipo assim, a carreira dele inteira. No Real Madrid ele tinha um sistema, tipo, muito bem desenhado para que ele pudesse atacar e não tivesse tanta responsabilidade defensiva. Chegava na seleção, é um grande problema, porque, por exemplo, o gol do De Bruyne contra a Bélgica na Copa do Mundo de 2018, que o pessoal fala, Fernandinho devia ter feito a falta lá no meio do campo, tal, não sei o quê. Se eu sou um lateral que sabe defender, cara, eu não vou abrir o chute do De Bruyne. Eu vou fechar o chute do De Bruyne, tá passando o cara do lado, quem tá passando do lado é o Meunier. Eu prefiro deixar o Meunier aberto do que o De Bruyne. Tipo assim, é coisa que um lateral que fosse melhor defensivamente teria feito. Então a sua dupla de laterais já tá claro que é Alexandro e Danilo. E a pergunta que eu quero fazer pro Pretzel, o Reinaldo caberia no seu Inter? Não é o meu Inter, né, cara? O meu Inter foi há muitos anos atrás. Não, é que tu tá ironizando. Responde a pergunta. Na tua português, talvez ele coubesse. Eu sou que nem o Matheus. Eu acho que eu meti ele de 10. Eu acho que ele metia ele de 10 na faixa de capitão. Mas eu responde a pergunta. O Reinaldo esse ano chegou a dizer que está entre os 5 melhores laterais. Ele mesmo disse que está entre os 5 melhores laterais do Brasil. Sinceramente, eu acho ele superdimensionado. Eu acho ele um jogador bem comum. Bem comum. Eu não renovaria com ele. Mas e no Inter? Não, eu acho que sim, ó. Quem é que tem no Inter lá hoje? É o René, né? É o mesmo nível, eu acho. René e Reinaldo é o mesmo nível. Eu prefiro o René. E o René compromete menos defensivamente. É isso aí. Mas apoia um pouquinho menos também, com menos qualidade, talvez, né? Mas assim, entre Reinaldo e Moisés, que era o anterior, aí não dá pra comparar. O Reinaldo é mais jogador. Moisés vocês venderam pro futebol russo, né? Parabéns, não, o Inter vendeu pro CSK Moscou. Você gostou que o Arangues não vai ser contratado pelo Inter, Petson? Isso não me diz mais respeito, cara. Eu não me envolvo mais nessas coisas. Não, sério mesmo. Eu sou um cara gelado pro futebol hoje. Você tá que nem teus filhos agora, tá torcedor de time de internacional, é isso agora, Petson? Não, eu tô é muito assim, ó, ser torcedor no Brasil, isso vale um podcast, hein, Matheus, né? O que é ser um torcedor no Brasil? É um ato de heroísmo, ser torcedor no Brasil. Vai torcer pra Luz que você vai ver o que é ser herói. Não. O herói que eu quero dizer é chegar no estádio, comprar ingresso, entendeu? Fugir da violência, ser respeitado, ter acesso aos produtos. É isso que eu quero dizer. Isso é ser um herói torcedor. É difícil. Minha torcida maior recentemente estava pro Roda Viva, que é o time que minha família ajudou a criar lá no Amador de Uberlândia. Eu achei que era o programa da TV Cultura, viu? Mas tudo bem. Chegamos na final do Amador de Uberlândia, mas infelizmente a gente perdeu pro PSG de Uberlândia, que os caras investem R$250 mil num campeonato amador, pô. O amador sempre foi forte, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E o Uberlândia tem uma grande tradição de amador, é muito bom. O Ramalho, que jogou que ganhou a Copa do Brasil com o Santo André, jogando no São Paulo, depois tava jogando lá pro Roda Viva. Esses tempos, até o Thiago Neves foi especulado em times de Uberlândia recentemente. Nossa senhora. Em preços altos, inclusive. O que seria um final de carreira adequado para ele. Tem uma história que talvez ele volte aí pra fazer uma despedida real no Fluminense no ano que vem. O Matheus, o último desvio de pauta, porque a gente tá dizendo bem. E o Pouso Alegre, você tá gostando, Matheus? Eu tenho uma leve
Antipatia? Não fala isso. Uma leve chateação, só porque o Pouso Alegre foi o time que jogou, acabou rebaixando o Uberlândia, né? Então é teu rival, entendi. Tomou 2-0 do América, vai ser vice-campeão. Tomou 2-0. Mas, pô, não tá bom, Prétio? Tá ótimo, Ficou já 20 subiu pra anos C. fechado, cara. Ficou 20 anos fechado, meu. Exatamente. Subiu pra C. Subir é a primeira coisa, tipo assim, beleza, não vai ser, pode não ser campeão, mas já alcançou o primeiro objetivo. Quer dizer, o principal objetivo, né? O presidente que retomou o clube depois de quase 20 anos de inatividade, ele já foi jogador do time, era um volante, né? E aí, para fazer com que o clube exista, ele negociou um terreno que o clube tinha com a prefeitura e a grana estava quase acabando. Se não subisse nessa Série D, seria bem complicado. Você vai para a Série C, ainda você tem uma série de despesas, né? Mas já é um campeonato menos deficitário, né? Então, o Pouso Alegre apostou meio que todas as suas fichas no acesso e mandaram muito bem. Eliminaram, por exemplo, esse ano 2 vezes o Paraná, na Copa do Brasil e também na Série Paulo D do Brasileiro. Roberto Santos, que é o rei do acesso. Impressionante. Ainda sobre a convocação, Preto, o que você achou de ver o Bremer e o Ibanez convocados, assim, tipo, no apagar das luzes? É só pra, tipo assim, não, a gente tá olhando vocês e a gente não vão pra Itália. Se foi isso, não dava pra ter feito alguma coisa dessa com o Caio Henrique, por exemplo? Claro. O Caio Henrique é um lateral que tem jogado bem pra caramba recentemente e pode ser convocado pela Espanha, né? Não, tu tem toda a razão. E o Bremer, eu fiz o campeonato italiano 2 anos atrás e eu comentei uns 4, 5 jogos do Torino e o Bremer salvou o Torino. Era o Bremer na defesa e o Berardi no ataque. O Torino não caiu. Quase caiu, mas não caiu por causa deles. Então o Bremer, assim, o Bremer já vem chamando a atenção na Itália há um bom tempo. E aí o Tite convoca agora a primeira convocação dele nos 2 jogos finais, antes da convocação final. Olha, vai ser uma surpresa se ele estiver na Copa, ponto. Mas há uma justificativa, por quê? Porque ele foi o melhor zagueiro do campeonato italiano na temporada passada e foi contratado pela Juventus, ponto. O Ibanez, com todo o respeito, né, e já desrespeitando, não, né, aí também não, acho que também é só assim algo só para chamar atenção. Eu duvido que o Ibanez tenha alguma chance. Acho que o Bremer tem, porque o Lucas Veríssimo está machucado, não se sabe ainda quando volta, não voltou no Benfica ainda. O Gabriel Magalhães, me parece, não sei se tem a confiança total da comissão técnica, mas se tivesse que apostar Matheus e Nicola num pau a pau entre Gabriel Magalhães e Bremer, se o Bremer for bem nesses 2 amistosos e for aproveitado, o cara tem que ser escalado, né? Eu acho que o Bremer pode chegar. Não vai ser. Não vai pois ser, Beto, mas aí o Gabriel Magalhães, caras, ele leva vantagem hoje. Não, mas esses caras que foram convocados, eu tenho a impressão de que eles não vão jogar, Prétio. Tu e acha? Aí tá, talvez, se é pra fazer, que nem quando o Danilo foi convocado, tu acha que o Pedro não vai jogar? Tu acha que o Pedro não vai jogar? O Pedro eu acho que é a exceção desses caras novos. Eu acho que é a exceção. Porque ele tem um concorrente que não vive uma boa fase, o Matheus Cunha. E talvez o Pedro até mereça estar entre os 26. Eu acho que por tudo que ele joga, não, é assim, a boa fase dele é recente, né? Coincide com a lesão do Bruno Henrique. Talvez se o Bruno não tivesse machucado, o Dorival não teria encontrado espaço por Pedro. Porque não dá pra jogar, talvez, Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, não sei. Daria pra jogar. Com o elenco que o Flamengo tem, daria. Claro que daria. Mas aí você tem que abrir mão do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta, que não dá pra jogar tudo bem. Tudo bem. Mas quem se tira? Então é delicada essa discussão. Eu acho que, entre aspas, o Dorival deu sorte, cara. E contou também com uma participação muito importante do Gabigol. O Gabigol tá se sujeitando a um papel que o tirou da Copa e deve colocar o Pedro na Copa. É louco isso, né? Mas o Gabigol comprou esse barulho, tem jogado mais atrás, ele gosta de jogar como meia, muitas vezes armando. Ele também tem as chances dele, né? Que ele tem perdido muito gol. E o Pedro perde muito pouco gol. Esse é um ponto muito positivo a favor dele. Mas de todos esses caras novos que foram convocados, eu acho que o único que vai ser testado mesmo é o Pedro. Tomara que eu esteja errado, que ele coloque os caras para jogar, que ele dê oportunidades. Mas avaliando o histórico do Tite, e eu acho eu vejo o Tite um cara muito precavido. Ele me lembra um pouco o Prétio. Como é que é o Prétio, Matheus e quem tá nos ouvindo? A gente tá no verão, tá 32 graus. A previsão é que aumente a temperatura para 36 e eu chamei o Prétio para tomar um café na padaria, que é do lado da casa dele. Aí eu encontro o Prétio, ele chega sempre uns 10 minutos antes e eu chego atrasado um pouco, né? A gente tem que falar as verdades. Mas eu encontro o Prétio com 36 graus e um guarda-chuva debaixo do braço. Eu falo, Prétio, pra que o guarda-chuva? Não, vai que chove. Mas, Prétio, você mora aqui do lado. Não, vai que chove, eu tô protegido. O Prétio é um cara precavido, e é um mérito dele. O Tite também é um cara assim, entendeu? Se tiver chovendo, eu tô atrasado, eu vou sem guarda-chuva, porque eu não vou ter tempo pra encontrar o guarda-chuva. E eu vejo o Tite parecido com o Prétio. Não gostou da coisa. Ixi, olha a cara dele. Ih, Matheus.
Ih, Matheus. A gente tá desviando o assunto demais, hein, Matheus? Vou falar que em São Paulo o Pretzel estaria certo. Sempre sai com guarda-chuva. Mas você sai com guarda-chuva ou não sai? Fala a verdade, Pretzel. Saio. Fala a verdade. Eu saio, pelo menos. Ultimamente não tenho saído, mas quando eu vejo que o tempo tá fechado e olho a previsão, eu saio com guarda-chuva. Você não gosta de chegar uns 5, 10 minutos antes nos lugares? Você não é um cara certinho, cara, regradinho? graças a Deus, isso não é ser certinho, isso é ser responsável, disciplinado. Eu nunca atrasei. Mas e o guarda-chuva? Que Não, tem? você já Agora... atrasou o nosso programa, você atrasou. Você viu umas 4, 5 vezes seguidas atrasado, não sei o que estava Vem acontecendo. cá, cara, tu tava meio com o teu caso de família aí, e aí tu tá desviando o teu assunto aí. Nada a ver. Eu acho que é bom voltar pro tema, hein, Matheus? Mas fala sobre o guarda-chuva. Você tá com o guarda-chuva perto aí? Não tô, cara. Não, então tá bom. Então segue. Matheus, só uma coisa, quem são essas coreanas aí atrás, Matheus? Qual desse lado aqui, né? Do seu lado esquerdo, tem uma lá atrás, bem grande. Kim Song-sun, do grupo chama Tribe. É coreana mesmo, né? Sim, coreanas. E aqui em cima, Kim Da-yoon, de um grupo chama Twice. Tá vendo? Ô, Matheus, me pergunta sobre a data FIFA, porque o Nicola tá sem conteúdo hoje, viu? Vamos complicado. Vamos fazer um debate, eu e você aqui. Vai saber, às vezes é o último, né, Pretzel? Então a gente vai precisar falar sobre assuntos diversos, entendeu? Sobre os rivais, eu acho que são dois rivais interessantes pelo fato de que são dois rivais que estão na Copa do Mundo. E, tipo assim, futebol africano é complicado porque, tipo, muda bastante, tipo, de uma seleção para seleção, como os times se armam, como os times tentam atacar, como os times tentam se defender, mas pelo menos você tem uma noção ali de times que jogaram recentemente, até contra Camarões, que tipo, você tem uma noção de um nível de enfrentamento, pelo menos, né? Como o grupo do Brasil tem 2 europeus e um africano, a Europa tá fechada basicamente para amistosos, né? A Europa não se abre, a gente tem jogo da Liga das Nações aí, né? A gente precisava inventar alguma coisa aí pra gente melhorar os nossos rivais, né, desses amistosos. Aproveitar essas datas um pouquinho melhor também, né? Mas infelizmente não tem. Mas aí, voltando só à convocação, Pretzel, hoje, a gente tá falando dia 19 de setembro, você levaria 9, vamos falar, são 9 atacantes, como o Tite convocou. Quais seriam os seus 9 atacantes hoje? Boa pergunta, vamos lá. Neymar, Richarlison, Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, 5. Mais Pedro, 6. Rodrigo, 7. E aí faltam 2, né? Aí Jesus, é que tá. Você não levaria? Não, Jesus, tinha me esquecido. Jesus, 8. Então faltaria 1. Talvez eu levasse mais um meia ao invés de um atacante. Porque o Matheus Cunha não me empolga. Não me empolga o Matheus Cunha. Martinelli você não levaria? O Martinelli acho que é para a próxima geração. Então eu acho que eu ficaria com 8 atacantes. Não, né? Não, ficaria com 8 atacantes, viu, Matheus? E fecharia um pouco mais lá atrás no zagueiro e no lateral. Eu acho que eu levaria os seus 8 mais o Martinelli. Eu acho que o Martinelli assumiu um papel muito grande no Arsenal, tipo assim, de uns 2 anos pra cá. Mas se ele tivesse continuado, tipo assim, sempre no banco e entrando durante os jogos só, eu acho que realmente seria um cara da próxima geração, mas ele é um cara que já virou titular do Arsenal, mesmo com o Arsenal tendo jogadores ali do meio pra frente também que possam brigar bastante. Acho que eu levaria esses 8 Martinelli. Nicola, você? Só uma curiosidade, quer ver? Vamos tentar recapitular em cima dos 8 do Pretzel, que eu acho que vai ser a linha de todo mundo. Ele vai ter como meia, com capacidade de ser um meia armador, só o Neymar, né? Desses 8, o único que pode armar o jogo por dentro é o Neymar. Para jogar pelas pontas, você vai ter o Antony, o Vinícius Júnior, você vai ter Rafinha, quem mais? O Jesus numa emergência, mas numa emergência. Eu acho que o Jesus, o Richarlison, mais o Richarlison do que o Jesus. Os dois. Eu acho os dois. Mas é que na teoria, vamos lá, o Jesus, Richarlison e Pedro, você teria para jogar mais como centroavante. Também, né? Aí também. Você teria 3 com características, mas tá faltando gente, porque eu falei de 3, 6, 7, tá faltando um. Rodrigo do lado. Então você tem 4 para jogar pelo lado,
3 para jogar como centrais, mas desses três, 2 também podem ajudar no lado, né? Eu acho que só falta nessa tua lista jogador para jogar pelo centro. O Coutinho tá na lista de meias, no meio de campistas, claro. é isso? É isso, Tá. sem dúvida. E você levaria só o Coutinho ou você levaria mais alguém? Aí é que tá. Aí talvez eu levasse o Everton Ribeiro ou o Scarpa num teste muito maior, né? De um ano atrás. Agora não vão testar. Eu tô falando eu, né? Então eu levaria um meia a mais. Eu preencheria além de... Porque tem 6 nomes garantidos no meio. Casemiro, Fred, Fabinho, Paquetá, Bruno Guimarães e Coutinho. Esses 6 são garantidos. 4 volantes, então, né? Pois é, mas esses 6 estão garantidos. Concorda comigo? Aí eu levaria... E o Coutinho são os 2 meias, é isso, né? Ao invés de um nono atacante, eu levaria um 7 e um meio campista, entendeu? E aí seria o Scarpa. Seria um meia. Pra se juntar Paquetá, a Neymar e a Coutinho. Aí você teria 4 volantes, 4 meias... Exato. E 4 caras de lado e 3 atacantes. Daí eu acho que é mais equilibrado, mas eu só não concordo com Everton Ribeiro e Scarpa. A gente não consegue pensar em mais nenhum outro meia? Não tem, né? Que tenha jogado bem ultimamente fora. Não tem. Aí, assim, eu tenho um grande receio com jogadores que jogam aqui no Brasil por causa de nível de enfrentamento. O nível de enfrentamento nosso aqui é muito baixo, infelizmente. Assim, eu só levo o Pedro, por exemplo, porque o Pedro tá numa fase excelente e porque é um tipo de atacante diferente dos nossos 2 principais. Tá, o Richarlison é muito bom no jogo aéreo, provou recentemente em jogos de Champions League, tudo mais, mas o Pedro é uma referência maior. Não é o centroavante nato, não é. Ele pode quebrar o galho, mas não é um centroavante nato, é isso. Sim, e o Matheus Cunha, que é falado como se fosse um 9, o Matheus Cunha joga quase como se fosse um 10. O Matheus Cunha sempre jogou muito bem, muito melhor de segundo atacante do que de primeiro. Mas é isso, vamos lá. Então o Pretzel convocou 8 pra frente, convocou 9 pro meio, é isso, Pretzel? Porque eram 4 volantes. 7 pro 9 e 7 são 16, né? Não, 8 e 7 são 15, né? 8 e 7 são 15. Aí são 3 goleiros, é isso, Pretzel? Isso, 18. 4 zagueiros, 22, 4 laterais, 26. Tá. Eu entendi a filosofia, eu gostei só o Everton Ribeiro, será que ele merece ser convocado, pessoal? Melhorou bastante, viu? Ele melhorou bastante o futebol dele. Tinha tido uma queda com o Paulo Souza, né? Aí todo o Flamengo caiu. E com a volta do Dorival Júnior, ele voltou a jogar bola na posição. O Arrascaeta brasileiro seria convocado, né? O Arrascaeta brasileiro seria convocado. Sim. Até porque é difícil, tipo... Eu tô tentando pensar aqui, tipo, em meias brasileiros jogando bem fora, e eu não consigo pensar. Não tem. Eu tô, tipo assim, eu tô buscando, né? Eu tô olhando pra outro computador aqui, pra outro monitor aqui, porque eu tô procurando, inclusive. Tô tentando ver. Porque, tipo... Aí tu tem o que lá? Vamos lá, que o Tite chamou Felipe Anderson. Tá na Lazio, né? Não dá. E a ponta, né, também. O William não dá e também é ponta. Outros que ele tenha chamado. Vamos lá, não lembro. É difícil. O Talisca nem foi chamado. Não tem. Talisca nem foi chamado, né? Deixa eu... Vejamos. Porque na teoria é assim, que você vai ter o Neymar jogando nessa função, né, Pretzel? O Tite tem escalado ele nessa função e o Paquetá também. Eu acho que ele e o Paquetá eles se completam bem, né? Eles têm até uma leitura de jogo interessante. Parece que eles gostam de jogar um com o outro. E aí, na teoria, você tem um Coutinho para ser opção no banco de reserva, enfim. O elenco é bom, cara. O elenco é forte, eu acho que é melhor do que o da Copa passada. Sim. E a nossa evolução ela é muito grande do meio para frente. Talvez até atrás a gente tenha uma defesa pior do que a da Copa passada, especialmente por causa dos laterais. Marquinhos era reserva, né? Thiago Silva e Miranda, a defesa. Mas acho que o Thiago Silva de hoje é pior que o Thiago Silva da última Copa, Pretzel. Bem mais lento, diga-se de passagem. Isso. E os laterais hoje não me passam a confiança que eu tinha nos laterais da Copa passada. Mas do meio para frente, especialmente nos parceiros do Neymar, essa eu acho que é a grande diferença. A seleção era muito dependente do Neymar na última Copa do Mundo. Nas últimas duas, né? E assim, eu consigo ver o Vinícius Júnior tendo protagonismo para decidir, eu consigo ver o Rafinha com capacidade para chamar a responsabilidade de decidir. Se não for um desses dois, você pode até eventualmente ter um Rodrigo saindo do banco de reservas para decidir, como ele costuma fazer no Real Madrid. Enfim, eu acho que a gente tem mais
a gente está melhor servido de parceiros do Neymar do que em outras edições. Olha, não sei se vocês concordam, mas se não houver nenhuma surpresa, a estreia contra a Sérvia, para mim, o Brasil está definido. Com a volta do Alexandre, que está cortado por lesão. Aí é Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred, Paquetá, Vini Júnior, Neymar e Rafinha. Esse é o time para a estreia. É a tendência. Realmente. Eu acho o grande problema, por exemplo, acho que o Nicola tá pensando muito em questão ofensiva, né? Dos laterais. Mas eu acho que, por exemplo, você pode dar uma liberdade muito maior do time atacar, tendo laterais tendo dois laterais que tenham mais responsabilidade defensiva, né? Logicamente, você vai enfrentar, tipo, times que estão mais fechados e tudo mais. Sim, o Danilo é competente subindo, o Danilo pode não ser, tipo, primor, mas ele é competente subindo. O Alexandro é um pouquinho melhor defendendo mesmo, mas, tipo assim, isso, você pode até abrir. Sobe o Danilo todo e deixa o Alexandro um pouquinho mais recuado. Você pode fazer adaptações aí para poder acertar esse time. E eu fui consegui achar uma lista, inclusive, tipo, de todos os jogadores convocados, basicamente meio que por posição, e durante as eliminatórias, e realmente não tem nenhum jogador de meia. Os únicos nomes, inclusive, que a gente não citou aqui até o momento, que foram colocados para partes ofensivas, foi o Arthur, que tá descartado agora até no Liverpool. Total. O Gerson. Descartado também, total. Renato Augusto, vocês convocariam? Ah, não. Passou. Não, sim, é difícil do Renato conseguir jogar, tipo, 90 minutos em alta aqui. E se você não consegue jogar 90 minutos em alta aqui, como que isso seria numa Copa do Mundo? Claro. Não tem como. E se tu cita o Renato, tu não pode ser contra o Scarpa. Aí é que tá o detalhe. O Renato é extremamente talentoso. Claro. Não dá pra negar. Toda vez que ele tá em campo e jogando num ritmo bom, o Corinthians é 300 vezes melhor. Tipo assim, é noite e dia o time. Noite e dia. Mas, infelizmente, o corpo dele já não aguenta mais. Quer dizer, nunca aguentou de verdade, né? Tipo assim, ele teve um período aqui muito bom, em que, tipo assim, provavelmente fez trabalho para poder, tipo, conseguir jogar uma sequência muito boa, mas não. Hoje em dia, infelizmente, não tem como. Aliás, um nome que eu vi aqui, que é o nome que foi basicamente descartado, queria a sua opinião sobre ele, Pretzel. Roberto Firmino. E a gente não falou no Firmino, né? O Firmino está nessa lista dos amistosos, mas eu acho que ele perdeu espaço, né? E pra mim, assim, ó, na cabeça do Tite, tá? Agora fugindo da nossa. Dessa lista que está aí, que está para esses dois amistosos, pra mim, Everton Ribeiro, Matheus Cunha, Firmino e Pedro brigam por 2 vagas. Esses 4 brigam por 2 vagas. Na minha preferência, eu levaria Pedro e Everton Ribeiro. Mas também não podemos descartar que o Tite leve o Firmino, porque o Tite gosta do Firmino. E eu acho que um nome que tá um pouquinho por fora aí, que o Nicola até citou, que é o Neres, porque o Neres voltou a jogar agora, né? E tem jogado muito bem. Jogando bem. Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque o Tite é o Pretzel de guarda-chuva. É o Pretzel de guarda-chuva. Porque eu lembro muito do nome do Neres porque o Carbone gosta bastante do Neres. Ele tá jogando muita bola, né? Ele tá jogando muita bola com calma. Eu fiz o jogo Juventus e Benfica, ele fez o gol no segundo tempo. Primeiro tempo ele não tocou na bola, mas ele foi bem no segundo tempo. Mas é pouco tempo de amostragem também, né, Pretzel? Porque enfim, é muito louco isso, né? Ele foi pro Ajax, teve um papel fundamental no Ajax, teve proposta de 50 milhões de euros para ir pro United, o Ajax não vendeu, contratou o Antony até, num primeiro momento, até teve um pouquinho de dificuldade, depois que o Neres machucou, o Antony assumiu a condição de titular e o Neres perdeu espaço. Ele sai do Ajax por 12, 13 milhões de euros. Sim, mas a United paga 100 milhões pelo Antony, né? Nossa. Mas o Ajax quase correu o risco de não vender o Antony também, porque foi uma negociação arrastada, complicada, enfim. O Antony não vale nem 50, imagina 100, na minha opinião. Será? Tá louco. 100 milhões de euros pelo Antony, os caras tão loucos.
Isso é loucura jogador, total. É bom jogador, mas pra esse valor aí... Pô. Não, é que tem a grande questão, né? O United demorou pra caramba, deixou pro fim da janela, com o Ajax não precisando vender. Então, tipo assim, você vai jogando fatores que, tipo, por exemplo, o valor do jogador é X. Aí cada coisinha dessa, bota mais 10 milhões, mais 15 milhões, e aí você chega nesses valores. Por exemplo, o pessoal que... Me revoltou esses dias que eu vi um jogo em que o comentarista falou que não entende como que o Jack Grealish valia 100 milhões de euros. Cara, é uma transferência dentro da Inglaterra. Então, você pega o valor do jogador, acrescenta o fato dele tá sendo transferido para um time dentro da Inglaterra, ele tem o valor dele lá como jogador formado da Inglaterra, que cada time precisa de 8 entre os 25, para inscrever no campeonato, e é importante também para competições internacionais. Você também tem o ponto de, tipo, o Aston Villa não precisa vender, o Aston Villa tem dinheiro, todos os times da Premier League têm dinheiro, e aí você vai jogando, cada fatorzinho desse é 10 milhões, 15 milhões, e aí você chega nesses valores, como foi o do Antony. E o Erik ten Hag, que é o técnico do United, trabalhou com o Antony, ele participou desse crescimento do Antony no futebol holandês, e foi um dos caras que brigou muito para que o Antony fosse contratado, né? Enfim. Acho que vai dar certo, acho que vai dar coisa boa, embora talvez 100 milhões de euros esteja um pouquinho caro demais. Não acho que é um absurdo, como disse o Pretz, mas ficou caro mesmo. Uns 80, 75, alguma coisa assim. Se o United tivesse feito uma proposta real, tipo lá no início da pré-temporada, sem diminuir, teria conseguido levar para um valor mais razoável, né? Mas deixou pro último momento, e no último momento tudo é mais caro. O Cucurella, por exemplo, foi pro Chelsea por 60 e alguma coisa de libras. É outra coisa, o Brighton não precisava vender. Você vai acrescentando esses fatores e chega nesses valores, nesses absurdos. Pretzel, o que você, pensando nessa data FIFA, o que você gostaria de ver de outras seleções? Por exemplo, a gente tem as grandes favoritas que estão jogando Liga das Nações agora, a gente tem a Argentina jogando amistosos. Tem alguma seleção que você quer ver alguma coisa que precisa te provar algum ponto antes de chegar na Copa? Eu acho que a França tá virando uma incógnita, né? Eu acho que a França tá cheia de jogador machucado. Agora o Lloris também se machucou, tá fora, Lucas Hernandes também. O Deschamps vai ter um time praticamente reserva aí para enfrentar a Áustria e Dinamarca. E a França, ela corre o risco, claro que é muito difícil ela cair fora na primeira fase pelo grupo sorteado, né? Em 2002, a França era campeã, estava defendendo o título. O Zidane foi para a Copa com uma perna só foi jogar a terceira partida, estava machucado, o Trezeguet estava machucado. E a França pegou um grupo com Dinamarca, Uruguai e Senegal. E ficou fora da Copa. Classificaram Dinamarca e Senegal. Então, assim, eu acho que esse ano está bem parecido, viu? Só que esse ano o grupo da França é fraco. Tem a Dinamarca e tem a Austrália e Tunísia. Então a França acho que se classifica, mas vai ficar em segundo. Eu tenho convicção que a França... eu tenho convicção que a Dinamarca vai terminar em primeiro, com a França em segundo. Vamos apostar um troquinho aí, Prétio? Não, a questão não é... Viu? A França ela tem um bom time, completa, tem. Mas essa nova geração ainda não está muito ambientada. Eu tô curioso para ver como é que a França vai... Ela tem um gênio, tem um monstro, que é o Mbappé. O Griezmann tá jogando bem, apesar de não estar sendo muito aproveitado no Atlético de Madrid, mas quando ele entra bem. Né? O Pogba tá praticamente fora da Copa, o Kanté ainda não voltou, tá um mês parado, né? Tá cheio de problema físico, então eu acho que a França pode ser uma frustração, acho que ela não vai ser campeã de novo, acho que não vai ser campeã. E contra a França também tem uma questão de ambiente, né? Os caras, essas estrelas todas, edos são meio... Mas é assim, é a seleção que eu mais temo. É a seleção que cara, eu acho que se todo mundo tiver olho na Inglaterra e olho na Alemanha, hein? Olho na Alemanha. Olho na Alemanha. Eu acho que essa molecada da Inglaterra, eu ainda não tô convencido de que essa molecada da Inglaterra... Não é mais molecada. São 4 anos de lastro. São 4 anos de lastro. Mas como seleção não me convence. Não sei, pode ser um preconceito bobo. Mas eu tenho muito mais... Na verdade, eu sei o que é. É técnico ruim.
O deck não é bom, mas, também tem isso. Mas é assim, eu tenho muito mais medo de pegar a França no mata-mata de jogo único do que da Inglaterra, cara. Eu não sei se também o adversário olha a seleção brasileira de um jeito, a Inglaterra, no caso, e a França não sei, cara, um encaixe. Não, é que a França tem um monstro que pode decidir num lance. Aí é que tá. Essa é a diferença da França. É o Mbappé, cara. Esse cara pode. Ele estando num dia bom, ele é imparável. Me desculpe. Então. Não, o Neymar tá bem também. O Neymar tá bem. Mas eu acho que. Você parou eu ganhei. Você ganhou. Você escolhe o Neymar ou o Mbappé pra sua pelada? Mbappé. É boa que eu acho que o Mbappé eu não gosto do Mbappé dessa temporada. Tem perdido muito gol o Mbappé. E fominha pra caramba, né? Mas sabe a impressão que eu tenho, Matheus? Que passa muito pela forma como ele renovou o contrato. O PSG precisou abrir os cofres do clube, dar a chave do vestiário pra ele, e isso talvez tenha mexido com a cabeça do cara de algo como, agora é o meu ano, é o meu clube, então agora eu preciso decidir todas as bolas que vem, eu que vou decidir. Eu senti o Mbappé mais voluntarioso em outros anos. A França completa hoje, olha só, Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane e Lucas Hernandes. Aí, Kanté, o Pogba tá fora. Kanté, Rabiot, Griezmann. Mbappé, Benzema e Coman. É bom time? É bom time. Mas não é nada espetacular também. No 1 contra 1, o Brasil ganha em quantas posições? Pois tem que fazer. Mas assim, todo mundo no ápice da forma, né? O Benzema, por exemplo, tá machucado. Vai voltar agora no início de outubro. O Benzema é um centroavante que a gente não tem. Ele volta no início de outubro. outubro. É um atacante de lado de campo. Não sei nem se dá pra chamar de atacante, mas é um atacante que a gente não tem. Esses dois certamente jogariam na nossa seleção. O Kanté certamente jogaria na nossa seleção. O Varane, será que jogaria? Não, o Varane é bom zagueiro. O Varane, ele não tá bem. O Varane de hoje não. O de hoje, o do Real Madrid jogaria. O de hoje não. O Rabiot não jogaria na nossa seleção. Não. Eu nunca vi esse Rabiot que vocês veem, cara. Eu não sei. Não. É o técnico da seleção que vê, não sou eu. O Rabiot não deveria ser convocado nem pra seleção da França. Eu também acho. Mas ele tá sendo convocado e tá jogando. Vocês dão moral pra ele que eu não sei. Tá machucado, inclusive, não vai pra essa convocação. De novo tá machucado. Não, os caras têm um time inteiro de machucado, pô. Esse é o grande ponto da França pra mim, como adversária. A França tem muitos jogadores em várias posições. Você viu que a gente falou de vários jogadores que estão machucados. A França ainda tem jogadores que jogam como titulares efetivos em muitos times grandes da Europa hoje. Você vê a molecada, né? Tem a molecada também. O Lloris é um goleiro extremamente confiável. Machucou. Agora tem o Manhã, que foi titular do Milan a temporada passada inteira. Com a ascensão, o retorno do Milan, com ele titular. Você tem a defesa, você tem o Konaté, que chegou, jogou bem no Liverpool. O Guendouzi no meio campo, que voltou a jogar quando foi pro Marseille, deixou a Premier League, foi pra França, voltou a jogar bem, se recuperou do que pensava, cara, pode ser bom. Defesa tem o Saliba, do Arsenal, que o Arsenal foi buscar de volta, estava emprestado na França, tem jogado muito bem. A França tem muito recurso. Esse é o grande negócio pra mim. Por isso que quando o Pretzel falou que a Dinamarca vai terminar na frente, se quiser, a gente com uns 1000, 100, o que você quiser, tá, Pretzel? Depois você dá uma pensada. Eu acho que a Dinamarca pode ser a Croácia de 18. Eu acho. É mesmo, Pretzel? Curiosamente, Dinamarca e França estão no mesmo grupo da Liga das Nações. E a Dinamarca é a primeira e a França é a última no grupo. Mas ô, Matheus, aí tem bastante, né? Não, mas aí, Matheus, é o seguinte, com o calendário apertado, nós tivemos 4 datas da Nations League logo após a temporada. A França se arrastou, os caras não queriam jogar. O Deschamps falou sobre isso. Não queriam jogar. Eu fiz 2 jogos que foram 2 peladas. Os caras não queriam jogar. O Mbappé, inclusive, nem jogou direito. Certo? Então, assim, a França ela tratou essa Liga das Nações como um negócio, como um amistoso. Isso também é verdade. Agora só mais uma, né? O Pretzel vive enchendo a bola do Rabiot. Foi o Pretzel quem transformou o Rabiot no que ele é hoje. E ele fez o mesmo com o Griezmann. O Griezmann na seleção brasileira não jogava não, viu?
Não sei Não, o se ele Griezmann é bom convocado. jogador, tá maluco. Mas O seria. Griezmann é bom jogador. Você coloca ele na seleção brasileira titular e Eu tira acho quem? que ele disputaria a posição ali na frente, sem dúvida. Poderia não. jogar, não. claro que sim. Você Cara, concorda, Matheus? O Griezmann da seleção francesa é totalmente diferente do Griezmann de clube. De clube. Lembra quando o Alexis Sanches... É o Vargas, né? O Alexis Sanches ficava, tipo assim, ficava entre o banco. E ainda mais, o Griezmann ainda esse ano, tipo, é um ano totalmente diferente pra ele, porque tem aquela questão do contrato, né? Da obrigação de compra do Atlético, ele só vai jogar 35 minutos todo jogo. Tipo assim, como que o cara sai do banco Como é e que é você, essa questão tipo, do contrato aí? se eu não me engano, o Atlético tem que pagar um valor a mais pro Barcelona, ou compra definitiva, se ele jogar mais que 35 minutos por jogo. Então, tipo, você vai olhar o Griezmann, os números dele esse ano, todo jogo ele entra, tipo, com 35 minutos faltando pra terminar o jogo. Nossa. E os acréscimos não contam, né? Os acréscimos não estão nessa conta, então acaba que, tipo, o Atlético não precisa contar os acréscimos. Aqui, ó. Tô vendo. 27, 27, 30, 27. Tá estranho. Curiosidade. Tá. 26, 28, 28, caramba. Ó, dos últimos jogos que eu vi, Matheus, tem um que ele jogou titular, aí todos os outros, 27 minutos, 30 minutos, 27, 26, pra 28, não pagar 28. multa. O cara do Atlético Madrid que aceitou essa cláusula é um idiota, cara. O cara tem que ser preso. Tipo, o único jogo que ele joga de titular é o jogo contra o Real Madrid, no último fim de semana. Nicola, tem alguma seleção que precisa te provar um ponto aí, que você gostaria de ver alguma coisa diferente? A Inglaterra eu queria que me provasse. Acho que a geração é boa, a safra é boa. Eu sei que ele já tem um mundial de experiência no currículo, mas eu vejo. Não sei, eu não consigo ver da mesma maneira que vocês. Vocês colocam a Inglaterra no primeiro patamar. O Sterling tá indo pra terceira Copa. E você confia plenamente no Sterling? Não. Eu acho que é um cara que toma uma decisão errada, cara. É um cara que... O que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô tratando os caras como fenomenais, só que eles ganharam lastro, eles ganharam experiência, eles têm um bom time. Mas, por exemplo, tá na sua primeira prateleira de favoritos, não tá? Eu acho que, de novo, pode ficar em quarto, como ficou em 2018. Acho que pode chegar numa semifinal. Então estamos concordando. Porque se é pra ficar em quarto... É que eu tô pensando em título. Em título eu penso em Brasil e França. São os meus favoritos, entendeu? A Inglaterra ela não tá nessa prateleira. Ela tá na prateleira abaixo. Eu acho que a gente pode ter a semifinal entre Brasil e Argentina, que vai ser o maior jogo da história das Copas. E a gente ganha, Pretzel? É duro, vai ser duro. Pros dois, claro. Bom, a gente chegando aqui ao fim de mais um podcast. Pretzel, considerações finais. Então, sempre um prazer. Eu sei que o Nicola só gosta de fazer podcast na data FIFA. Como depois dessa data FIFA tem a Copa do Mundo, então eu acho que voltaremos, né, na semana que vem. Eu sempre com muita honra e muita satisfação no horário marcado e sempre com exorbitância de conteúdo, mesmo com a rejeição do nosso companheiro. Jorge Nicola, suas considerações finais. Só faltou dizer que sempre acompanhado também de muita modéstia, né, Preto? É uma característica que eu acompanho há bastante tempo. Né? Pois é. Se não voltarmos, foi um grande, enorme prazer. Um abraço para todos vocês. Satisfação. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima edição.